Olá, meu nome é Marcela Luana Sutti e eu venho apresentar o trabalho Análise da Reabilitação Patrimonial da Manzana de São Francisco, Buenos Aires, orientado pela professora Rocil Fernandes Baca Salcedo e elaborado para o Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana. Eu começo fazendo uma contextualização de algumas características e histórico dos centros das cidades América Latina, principalmente do centro histórico de Buenos Aires, que é aqui o nosso foco. Então, contextualizando a situação, houve uma expansão da malha urbana num período onde a cidade começa a desenvolver novos bairros para além daquele que é o centro histórico e era originalmente a única infraestrutura da cidade. E a partir disso ocorre um esvaziamento populacional. Essas camadas, principalmente as camadas médias e mais altas, considerando as classes sociais, elas vão saindo desse centro, indo para os novos bairros, e quem resta são as camadas sociais mais baixas. Isso gera condições de infraestrutura urbana precárias, porque essa camada populacional mais baixa não tem condições de fazer manutenção. Por elas estarem ocupando esse espaço de forma mais presente, os olhares também de investidores ou, por um tempo, até do próprio município, se volta a outros espaços. Isso gera cortiços, moradores de rua, a presença de atividades informais, como o comércio informal, por exemplo. E as intervenções nos centros históricos, elas começam a aparecer em torno da década de 1990. Até o começo do século XIX, não tinha muitas preocupações com as intervenções patrimoniais, o que gerou uma degradação desses edifícios de valor patrimonial. Mas, para que ocorra uma preservação adequada nesses locais, é preciso que as intervenções sigam alguns critérios de respeito, algumas estratégias de restauro. No caso de Buenos Aires, em 1979, foi criada a Comissão de Preservação das Áreas Históricas da municipalidade da cidade. E, a partir de então, eles começaram a atuar, né, nesses espaços, principalmente ali do centro histórico e nos edifícios ali presentes de maior valor patrimonial. Eu trago aqui também as teorias de restauro que vão ser utilizadas no desenvolvimento do trabalho e elas serão mais exploradas durante os resultados e as análises da pesquisa. Agora, então, eu foco no nosso objeto de pesquisa, que é realmente a Manzana de São Francisco, e, de forma mais específica, 5 edifícios habitacionais localizados nela. Então, a quadra é essa, e aqui é um desenho de como era ela anteriormente. A quadra é composta por uma capela, um convento, que é esse edifício central, um colégio e a igreja, que é a igreja de São Francisco. Então, todos esses edifícios já sempre estiveram presentes na quadra, né, desde da sua origem. E há também 5 edifícios, 3 habitacionais e 2 comerciais, que são os edifícios reabilitados e que neles foram proporcionadas as 94 unidades habitacionais. O objetivo aqui, então, é analisar as intervenções de restauro e reabilitação realizadas na Manzana de São Francisco, em Buenos Aires, na Argentina, com base nas cartas patrimoniais internacionais e nas teorias de restauro. A metodologia é a da arquitetura dialógica e ela consiste basicamente, de forma simplificada, numa relação entre contexto e texto. Aqui, nesse caso, o contexto são as teorias de restauro e reabilitação patrimonial, onde serão analisadas como se dão as diretrizes de restauro, de reabilitação, de intervenção em questões de volumetria, materiais, técnicas construtivas, usos dos espaços, estilos, grau de intervenção e de preservação, valores patrimoniais e infraestruturas. Já no nosso texto, é a própria Manzana de São Francisco, os edifícios reabilitados da Manzana, onde serão analisados como foram feitas
as intervenções em relação ao uso, aos estilos arquitetônicos, a identidade do projeto, desenho do conjunto, conservação, restauração, adaptabilidade, especialidades e tipologias, sistemas construtivos, acabamentos e flexibilidade. Começa, então, uma análise dos resultados obtidos a partir do contexto. Então, foi feito um apanhado, um compilado de todas as informações que as cartas patrimoniais e as teorias de restauro abordavam, e foi feita uma classificação em cada uma das características apresentadas na metodologia. Quanto à volumetria, a Carta de Atenas recomenda respeitar o caráter e a fisionomia das cidades nas construções. A Carta de Veneza afirma que a conservação não deve alterar a relação de volumes. Quanto aos usos, a Carta de Atenas recomenda manter a utilização dos monumentos históricos, isso preserva o monumento em si. Quanto aos materiais, a restauração conservadora de Ruskin é contra a substituição de materiais por novos, pois existiram características de antiguidade da obra. A restauração moderna defende que os novos materiais eles devem se distinguir dos originais, mas eles podem ser acrescidos. A restauração histórica defende que os materiais devem ser utilizados a parecerem os históricos do monumento, sejam eles novos ou não, eles têm que manter a característica estética original. A restauração crítica defende que os novos materiais devem diferenciar-se dos antigos, mas mantendo valores de harmonia. E a Carta de Restauro ressalta que os novos materiais devem se diferenciar dos originais. Quanto às técnicas construtivas, a Carta de Atenas aprova o uso adequado de técnicas modernas, desde que não altere o caráter do edifício restaurado. A restauração histórica defende que as técnicas utilizadas, mesmo que sejam contemporâneas, devem fazer referência às utilizadas na época para manter o estilo original que o monumento foi construído. Já a restauração crítica e a Carta de Restauro recomendam que as técnicas utilizadas permitam modificações futuras. Quanto aos estilos, a restauração estilística aponta que o estilo da intervenção tem que ser o original da obra. A restauração moderna é contra utilizar o estilo original da obra se fora de sua época. Então, seria necessário a diferenciação do que é original e do que é novo. A restauração histórica defende que o estilo utilizado tem que ser o mesmo estilo original da época, mesmo quando necessária uma reconstrução total do monumento. Ele deve remeter ao que era antes. A restauração crítica afirma que o estilo da intervenção tem que estabelecer uma unidade potencial, mas sem cometer um falso histórico. E a Carta de Restauro proíbe editamentos de estilo, mesmo com comprovação documental de como deveria ser feito na época. Quanto ao grau de intervenção, a Carta de Veneza afirma que novos elementos devem se distinguir das partes originais, não falsificando a arte e a história. A restauração crítica defende o mínimo de intervenções possíveis, deixando transparecer o valor histórico e da antiguidade, e a restauração crítica e a Carta de Restauro recomenda que as intervenções não devem ser definitivas, permitindo intervenções futuras. Quanto aos valores patrimoniais, na restauração conservadora prevalece o valor histórico e de antiguidade, enquanto na restauração estilística não se considera o valor da antiguidade ou histórico, mas somente valores artísticos e arquitetônicos. A restauração histórica considera valores artísticos e históricos, porém não valores da antiguidade. E a restauração moderna defende a memória do edifício e o valor histórico. Quanto às infraestruturas imobiliárias, há algumas diretrizes, como a Carta de Atenas, que recomenda a supressão de itens como propagandas, postes, fios e outros nas proximidades do monumento, e a Carta de Restauro, que permite modificações ou inserções de caráter somente sustentante e de conservação estrutural. Começo aqui, então, a análise do texto, trazendo a planta dos 5 edifícios reabilitados e abordando a características de usos. Então, a maioria dos usos foram mantidos, que eram habitacionais, mas 2 edifícios que anteriormente eram comerciais e de serviços também passaram a ser habitacionais ou de uso misto. Os estilos arquitetônicos
ele foi mantido, ele era tinha característica de arquitetura italiana, isso foi mantido, não houve aditamentos e não houve um falso histórico, seguindo assim a carta de restauro e a teoria do restauro crítico. Quanto à conservação do edifício, a Junta de Andalucia define que, ao valor patrimonial do edifício, decidiu se manter o máximo possível de suas características arquitetônicas originais, assim como foram mantidos os muros portantes externos, ou seja, da fachada. Porém, o interior, como podemos observar nas imagens, já estava muito degradado, então não houve possibilidade de conservação. Mas mesmo assim, a conservação aplicada segue as teorias de restauro crítica e as teorias de restauro moderno. Quanto à restauração, como podemos observar nas imagens, foi retirada a pátina presente no edifício através da nova pintura das fachadas. Então, essa restauração não segue a teoria de Huskin, que prevalece o valor da antiguidade, e nem a carta de restauro, que impede a remoção de pátinas, mas a restauração mantém o valor arquitetônico e histórico da obra. Quanto ao desenho do conjunto, conseguimos ver nessa planta o que foi construído e o que foi demolido. Então, as paredes externas portantes foram mantidas e diversas estruturas internas foram retiradas para poder fazer uma adaptação às novas tipologias. E o desenho do conjunto segue a carta de restauro através da renovação funcional do interior dos espaços. Quanto às espacialidades, alguns dos edifícios, como o da Rua Balcarce 275, foi mais desafiador, então foi feita uma modificação maior, removendo as caixas de escada para poder fazer uma unificação do pátio com o do edifício ao lado dele. E as intervenções realizadas seguem a Carta de Veneza, a Carta de Restauro e a Restauração Crítica. Houve também um aumento da ventilação nas tipologias, que antes possuía ventilação totalmente debilitada. Quanto às tipologias, foram propostas e elaboradas 94 unidades habitacionais de variados tipos, então desde um cômodo único até 3 dormitórios, distribuída nos pavimentos da edificação, e o que anteriormente eram somente conjugados ou então quartos a serem alugados e um compartilhamento de cozinhas, banheiros e demais áreas, agora oferece-se tipologias todas com cozinha e banheiros individuais. Quanto aos sistemas construtivos, aproveita-se os mezaninos que estavam presentes e mais conservados, reforçando sua estrutura, mas as coberturas precisam ser totalmente substituídas. As casas são de parede portante, os tijolos foram assentados com argila, os mezaninos são de tijolo abobado e as vigas são de madeira ou aço. Quanto aos acabamentos, as paredes foram rebocadas com cal e as escadas e os pisos interiores são de madeira, substituídos quando necessário, pois a situação deles já estava em fragilidade demasiada, e as cores utilizadas são similares às originais. Quanto à flexibilidade, conseguimos observar aqui que, devido à utilização de aço e madeira nas infraestruturas que têm que ser adaptadas para uma melhor funcionalidade dos espaços, elas permitem uma maior flexibilidade, assim também como ocorre no interior das tipologias, o que segue as recomendações de Brandi e Boito nas teorias de restauro crítico e moderno, assim também como a carta de restauro. Aqui então as considerações finais desse trabalho através de uma matriz que foi elaborada relacionando as características analisadas no texto com as características do contexto. Então percebemos que a maioria dessas características, esses pontos, são atendidos, eles correspondem ao que foi elaborado na construção do restauro e reabilitação da Manzana de São Francisco com as diretrizes abordadas pelas cartas patrimoniais internacionais e pelas teorias de restauro. O ponto que não corresponde com maior intensidade é a restauração, com o grau de intervenção,
quando é feita a retirada da pátina e a pintura da fachada, que não atende às teorias que abordam o valor da antiguidade. Acrescento aqui também que a restauração e reabilitação seguiu principalmente a teoria de restauro crítica. Ela diferencia os novos aditamentos dos originais e também utiliza os materiais de fácil remoção, assim como os valores patrimoniais que permanecem são o histórico e o arquitetônico. As características também seguem essa teoria de restauro. Acrescento aqui também a importância de se ter um projeto muito bem elaborado para fazer qualquer intervenção em edificação de valor patrimonial, porque existem diversos fatores e características a serem considerados. No caso da Manzana de São Francisco, houve uma mobilidade da municipalidade e um apoio da Junta de Andalucia, fornecendo assim então recursos o suficientes para a contratação de uma equipe especializada e um processo participativo da comunidade. Deixo aqui algumas referências bibliográficas e o meu agradecimento.